Graça e paz. Eu sou o jovem Anderson Martins, da cidade de Itapetininga, São Paulo, e faço parte da geração de jovens pregadores de Itapetininga. Congregamos a Deus na Assembleia de Deus Madureira, onde pastoreia o pastor Deivan Mazzi, na cidade de Itapetininga. E veio por meio deste pequeno vídeo trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. A palavra de Deus, a qual Deus colocou no meu coração, se encontra no livro de Lucas 22, verso de número 31 e a parte A do verso 32. Que a palavra de Deus vai nos narrar e vai nos dizer assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. É uma passagem bíblica a qual eu amo, que vai dizer sobre um homem que andou com Jesus, que foi chamado por Jesus, que viu Jesus operar milagres, que viu Jesus curar, que viu Jesus batizar, que viu Jesus libertar almas. E essa noite é uma noite de Santa Ceia. E Jesus vai olhar para Simão, ou melhor dizendo, para Pedro, e vai dizer: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Satanás veio pedir para peneirar como trigo a vida de Pedro, assim como ele fez com a vida de Jó. Só que Jesus, sabendo que Pedro não iria suportar, porque ele saberia o que iria acontecer lá na frente. A Bíblia nos relata que no verso 32 Jesus vai olhar e vai dizer: mas eu roguei por ti. Porque do versículo de número 55 do livro de Lucas 22 ao verso do número 62, a Bíblia vai nos narrar que Pedro nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Aí algo lindo que eu acho nessa passagem bíblica é que antes de Pedro negá-lo, antes de Pedro trair, antes de Pedro rejeitá-lo, a Bíblia nos narra que Jesus roga pela vida de Pedro. Antes de Pedro fazer qualquer coisa, Jesus estava rogando pela vida dele. A Bíblia nos relata que Jesus vai para a cruz e Pedro o seguia de longe e se esquentava na fogueira dos outros. Pedro, por nenhum minuto, ficou longe de Jesus. Só que chegou um certo momento em que Pedro ele volta a fazer aquilo que não era da sua prática mais fazer, que é pescar. No livro de Lucas 5, a gente vai ver que o seu primeiro encontro com Cristo, Jesus está pregando numa praia. Pedro chega com o seu barco vazio porque a noite foi fracassada. A Bíblia nos relata que Pedro desce do barco, ele se assenta em um canto, ele pega a sua rede e começa a lavar a sua rede. E Pedro, imagino eu, que está triste porque ele não conseguiu trazer o dinheiro que trazia o sustento para sua casa, que eram os peixes. Aí Jesus está pregando e pede o barco de Pedro emprestado. Jesus termina a sua pregação. Ele olha para aquele homem que estava lavando as redes, que era Simão. Ele olha e diz: vai a alto mar, lança sua rede, que ali vos terá bonança. A Bíblia nos narra que Pedro olha para Jesus e vai dizer: eu tentei a noite toda, a noite inteira foi fracassada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Detalhe muito lindo nessa passagem bíblica é que Pedro, ele nunca conversou com Jesus, é o primeiro diálogo que ele tem com Jesus. Só que ele estava no canto lavando a sua rede e escutando Jesus pregar. Então, no seu primeiro diálogo que ele teve com Jesus, ele acreditou que Jesus havia de ter uma providência para a vida dele. Aí Pedro vai a alto mar, e a Bíblia nos relata que é grande a quantidade de peixe que ele apanha,
que o barco dele não se contém, ele tem que chamar outros barcos. Aí Pedro vem até a praia com seu barco cheio de peixe. Aí Jesus olha para ele e diz no versículo 10 de Lucas 5: não temas, de agora em diante você será pescadores de homens. E a Bíblia nos relata que Pedro agora passa a ser pescadores de homens. Ele começa a acompanhar, ele começa a seguir Jesus. Só que vamos lá, a passagem que nós lemos vai falar que Pedro está seguindo e acompanhando Jesus de longe. E por um momento de fracasso, por um momento de tristeza, ele volta a pescar. A Bíblia vai nos narrar que Jesus está no túmulo, no terceiro dia da sua morte, que é o dia da sua ressurreição. Marcos, capítulo 16 e verso de número 7. Vai nos narrar que as mulheres vão ao túmulo de Jesus. Aí o verso 7 do capítulo 16 de Marcos vai dizer que um certo homem aparece para elas e diz: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que eu irei ter com eles no mar de Genezaré. O que me chama a atenção é que ele não se lembra de nome de João, ele não se lembra de nome de Tiago, ele não se lembra de nome algum a não ser o nome de Pedro. Mas vamos lá, não foi Pedro quem negou, não foi Pedro quem traiu, não foi Pedro quem rejeitou, mas mesmo assim Jesus estava lembrando do nome de Pedro. Detalhe muito interessante é que na cruz Jesus salvou um ladrão. Não foi perfeito que entrou no céu. O céu foi inaugurado com um ladrão na cruz. Muito bem, vamos voltar para a passagem bíblica. Aí no verso de número 21 de João, capítulo 21 e verso de número 5. Pedro está pescando no mar de Genezaré. Aí aparece um certo homem na beira da praia e grita: tem de alguma coisa para eu comer? Aí Pedro grita e diz: tem não. Está sendo um dia fracassado. Nós nada apanhamos. Nós nada conseguimos pegar. Aí esse certo homem que estava na beira da praia, que é Cristo, aleluia, ele olha para aqueles homens que estavam a alto mar e começa a gritar e dizer: lança a rede para o lado direito. Aí aqueles homens percebem que já tinham ouvido aquela voz antes. Aí Pedro se lembra de Lucas capítulo 5, o primeiro encontro que ele teve com Cristo, que foi numa noite dessa, foi num dia desse, a qual ele mandou jogar a rede para o outro lado, que ele teve grande bonança. A Bíblia nos relata que Pedro lança a rede para o lado direito e é apanhado 153 grandes peixes. Aí Jesus agora está na praia junto com Pedro. Aí ele vai olhar para Pedro e vai ter um diálogo com Pedro. Ele vai olhar no versículo do número 15 de João 21. Ele vai dizer: Simão, Simão, tu me amas? Ou melhor dizendo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e diz: sim, eu te amo. Aí Jesus vai caminhando com Pedro. Aí Jesus vai olhar para Pedro de novo e vai dizer: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai olhar e vai dizer: sim, eu te amo. Aí Jesus vai novamente olhar para a vida de Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Aleluia. Aí Pedro vai olhar e vai dizer: sim, tu bem sabes que eu te amo, Cristo. Pedro estava dizendo: o dia que eu te traí foi uma noite fracassada. É porque eu não aguentei a prova, é porque eu não aguentei a luta, é porque eu não aguentei a pressão. É que eu não aguentei as pedradas que apontaram sobre mim. Eu fui fraco e traí, eu neguei. Mas todavia que o caminho e o percurso que o Senhor fazia da cruz até o Gólgota, eu segui o Senhor de longe. E mesmo não tendo força e não tendo a minha fogueira acesa, eu me esquentava na fogueira dos outros. Mesmo eu não suportando, mesmo eu não conseguindo orar, eu seguia de longe. Só que no momento de fracasso eu voltei a praticar aquilo que não era para mim praticar. Aí Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Aí Pedro vai olhar e vai dizer: sim, Deus.
O que eu quero dizer com essa passagem bíblica? Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como anda a sua vida espiritual com Cristo. Eu não sei como anda a sua vida na igreja, se você está dentro da igreja ou se você está fora da igreja. Eu não sei se você voltou a fazer aquilo que não era para você fazer. Porque existe chamado pastoral, existe chamado ministerial, existe chamado para louvor, para missionária. E muitas das vezes, por meio do caminho, você acabou desistindo porque achou que traindo Jesus iria esquecer de você. Aqui é uma passagem bíblica que nós lemos que Jesus se lembra de Pedro. Se ele se lembrou de Pedro naquela noite, ele se lembra de você hoje. Ele olha para você e diz: ainda existe uma nova oportunidade. E eu estou apresentando essa nova oportunidade para você, dizendo: o sonho não acabou, a promessa ainda está de pé. Sou eu, Deus, que realizo planos e projetos na sua vida. Sou eu quem plantei no seu coração a chamada. Fui eu quem fiz a promessa. E a Bíblia nos narra que passarão os céus e passarão a terra, mas a palavra de Deus não há de passar sobre a nossa vida. Então, se Deus fez uma promessa para você, não importa se você negou ou traiu no meio do caminho, o importante é que hoje Jesus está te dando uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade Ele está me usando aqui esse dia para dizer: eu ainda quero ter um encontro com você. Encontro esse que você parecia que não conhece mais o verdadeiro amor. Só que Jesus está indo naquele lugar onde Ele te encontrou pela primeira vez hoje. E Ele está dizendo: vamos, porque eu faço de você um grande pregador da minha palavra. Eu faço de você uma grande missionária da minha palavra. Eu faço de você um grande levita da minha casa, para junto ganharmos almas para o reino. Então, para você que parece que não tem jeito, para você que pessoas apontam o dedo, diz é traidor, Jesus olha para você essa noite, essa tarde ou essa manhã, Ele vai dizer para você: ainda existe uma oportunidade, porque eu te amo, porque mesmo sabendo que você iria fazer tudo o que fez, mesmo sabendo que você iria trair, mesmo sabendo que você iria negar, eu roguei por ti na cruz do Calvário. Eu te comprei com preço precioso. Eu te comprei com sangue. E é esse sangue que nos faz estar aqui esse dia. Então não importa o que aconteça, Jesus te dá uma nova oportunidade hoje. Oportunidade essa que Ele achou graça na minha e na sua vida. Da gente respirar do fôlego de vida soprado em nós. Ele está nos chamando para viver uma nova vida do lado dele. Então vamos viver uma vida com Cristo. A gente vai sofrer. Muitas das vezes a gente vai chorar. Mas com Cristo vale a pena. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Livro de Salmo 103, verso 14, vai dizer: pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que eu e você somos feitos. Somos pó. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele conhece os nossos limites. Ele respeita os nossos limites. E hoje Deus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: vamos viver uma nova vida comigo. Porque eu hoje escrevo novamente o seu nome no livro da vida e reato a aliança que eu tenho contigo. Então vamos viver com Deus. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Porque Deus te ama. Amém? Essa é uma passagem bíblica que Deus colocou no meu coração. Espero ter tocado o coração de vocês. Que Deus abençoe muito. Fiquem na paz.